Olá, está no ar para você o penúltimo episódio do Repertório Vivo, um resumo do ano de 2024 para Enem e concursos, um podcast do Puxa Língua. Eu sou o professor Samu Marques e este episódio é sobre o assunto mobilidade urbana. O fato que vamos relembrar neste episódio é: Rio de Janeiro inaugura terminal intermodal Gentileza e inicia a operação do corredor BRT Transbrasil. O Rio de Janeiro inaugurou o terminal intermodal Gentileza e iniciou a operação do corredor BRT Transbrasil em 24 de fevereiro de 2024, em esquema gradual, marcando a integração entre BRT, VLT e linhas municipais de ônibus em um novo polo de mobilidade contíguo à rodoviária Novo Rio. A cerimônia de inauguração ocorreu no dia 23 de fevereiro, com presença de autoridades, e o terminal abriu ao público no dia seguinte, como o maior integrador de transporte público da capital, concebido para centralizar conexões e organizar fluxos entre modais. A diretriz anunciada foi começar em fases para permitir adaptação segura de operação viária e do público a mudanças de grande escala na Avenida Brasil e na região portuária. Na primeira etapa, a Prefeitura ativou um serviço do BRT Transbrasil no trecho Penha a Terminal Gentileza, com circulação entre meio-dia e 2 da tarde, além de ajustes no VLT e no Sistema Municipal de Ônibus, compondo um arranjo de transição assistida por equipes em campo no novo terminal. O cronograma oficial detalhou o sequenciamento: inauguração do terminal em 23 de fevereiro, início da operação do VLT ligando o terminal Gentileza ao Santos Dumont e à Praça 15 em 24 de fevereiro, e fase 1 da Transbrasil entre Penha e o terminal, com novas fases previstas para março. No primeiro dia útil, o terminal operou com suporte de mais de 100 agentes e a circulação dos modais programados para a fase inaugural, sinalizando a integração prática entre BRT, VLT e ônibus. Em 30 de março, a cidade entrou na segunda fase da Transbrasil, com a abertura ao público de todas as 17 estações do corredor e o início do serviço entre Deodoro e o terminal Gentileza, o que consolidou a operação de ponta a ponta no horário do meio-dia. Na mesma data, começou a operar a calha segregada do BRT na Avenida Brasil, delimitando fisicamente a faixa de ultrapassagem exclusiva para os articulados e organizando o uso da seletiva por outros ônibus e táxis, medida de segurança fundamental para o regime expresso. A ampliação simultânea de estações, trajeto e infraestrutura viária elevou a confiabilidade do corredor e preparou o terreno para aumento progressivo de oferta. O corredor Transbrasil tem 26 quilômetros de extensão e 2 terminais, atravessa 18 bairros e integra-se com a rede de alta capacidade da cidade, com previsão de transportar 250 mil pessoas por dia até 2030, segundo as projeções oficiais. Ao se somar a Transoeste, Transcarioca e Transolímpica, o Transbrasil consolidou o 4º corredor de BRT de alta capacidade do Rio, ampliando as possibilidades de deslocamento expresso em eixos estruturantes. Essa configuração reforça a lógica de rede conectando zonas Oeste, Norte e o Centro, com transbordos mais previsíveis e tempos de viagem reduzidos. O terminal intermodal Gentileza foi desenhado para permitir, dentro do mesmo complexo, o acesso ao novo BRT
Há 2 linhas do VLT que ligam o terminal ao aeroporto Santos Dumont e às Barcas, e há 14 linhas municipais para diferentes bairros, com estimativa de mais de 150 mil pessoas circulando diariamente pelo equipamento. A intermodalidade no terminal facilita trajetos porta a porta, diminui trocas desnecessárias na rua e dá escala a integrações tarifárias, com bilhetagem cuidando da passagem entre modais. Ao lado da capacidade operacional, a centralidade e o desenho arquitetônico do terminal contribuem para legibilidade e conforto no transbordo. O ganho de tempo foi um argumento-chave. Com o funcionamento pleno do corredor, a Prefeitura estima redução de cerca de 50% no deslocamento típico na Avenida Brasil, como já pôde ser observado em comparativos iniciais de trajeto entre Deodoro e o Terminal Gentileza. Além do encurtamento de viagens, as conexões com Transolímpica em Deodoro e com Transcarioca na Penha e no Fundão aumentam as rotas possíveis sem retrocessos, espalhando benefícios pela rede. Esse mosaico de ligações fortalece uma malha que prioriza fluxos estruturais e integrações bem sinalizadas. A operação da calha segregada trouxe regras e limites de velocidade para a segurança, com 60 km por hora na faixa exclusiva e redução para 40 km por hora na aproximação das estações, além de segregadores físicos na seletiva da esquerda para organizar ultrapassagens dos articulados. Separar fisicamente os fluxos de BRT e demais coletivos reduz conflitos operacionais e melhora a regularidade, especialmente em horários de pico e em pontos com grande concentração de embarque. A padronização das condições de pista e das faixas na Avenida Brasil é parte do pacote que sustenta a confiabilidade e velocidade média do serviço. O início em etapas, com janelas horárias limitadas e expansão progressiva, é uma estratégia de engenharia de tráfego e de operação que reduz risco e permite correções finais sem interromper o serviço, ao mesmo tempo em que educa gradualmente o usuário para novas rotinas de embarque e transbordo. O escalonamento também facilita testes de capacidade, ajustes de intervalos e observação de comportamentos em estações, insumos valiosos para calibrar um corredor extenso como a Transbrasil. Ao final de março, com as 17 estações abertas e o serviço rodando ao longo dos 26 quilômetros, a cidade deu o passo que faltava para fechar a malha de 4 corredores de alta capacidade. Em síntese, a inauguração do Terminal Intermodal Gentileza e a ativação por etapas do BRT Transbrasil materializaram em 2024 um projeto antigo de conexão direta entre Deodoro e o centro, em 26 quilômetros, articulando BRT, VLT e ônibus municipais sob um terminal integrador de grande porte. A abertura de todas as 17 estações em 30 de março marcou a operação integral do corredor, com regras de calha segregada e metas de desempenho compatíveis com a ambição de transportar 250 mil passageiros por dia até 2030, consolidando o 4º eixo expresso do sistema carioca. Esses marcos apontam para uma mobilidade mais previsível e intermodal, com ganhos de tempo e de qualidade que dependem, a partir de agora, de manutenção da infraestrutura, gestão da oferta e integração plena de serviços. E aí, você já conhece tudo o que o Puxa Língua tem para te oferecer? Se ainda não, tá na hora de conferir. Acesse youtube.com/puxalíngua e descubra centenas de vídeos sobre linguagens, aulas de redação, repertórios comentados, correção de questões do Enem, interpretação, gramática, dicas e muito mais.
Visite também nossa loja e garanta materiais exclusivos que vão acelerar o seu aprendizado. puxalingua.hotmart.host/loja. Quer apoiar o nosso trabalho? Você pode contribuir via Pix, usando a chave puxalingua@gmail.com. E não se esqueça de seguir o podcast para não perder os próximos episódios. Até a próxima!